Bom, estamos aqui com mais um podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás e hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho com a Clésia, né? A Clésia que é da Convida. Clésia, eu queria que você se apresentasse para quem estiver nos ouvindo e contasse um pouquinho da história da Convida. Certo. Então, quero agradecer, né, doutor, por essa oportunidade de estar aqui hoje, contando um pouco da história da Convida, né, que hoje nós já temos 13 anos de mercado e foi um início bem difícil, mas assim, nós estamos aqui hoje, tentando oferecer um serviço diferenciado, um produto diferenciado. A Convida surgiu, de uma ideia assim, eu fui secretária de um cirurgião plástico e na época, assim, acaba que a gente adquire um pouco de bagagem em cada local que nós estamos, né. Sim, Então eu tenho um pouquinho de experiência na área de secretária. Eu fui paciente também, porque eu fiz cirurgia, sim. e eu sou formada em estética e cosmetologia, então acabou que eu também atendi pacientes operadas. Então, assim, com todas essas experiências que eu tive, eu e meu esposo, nós resolvemos a montar a Convida, trazendo um pouco dessa bagagem, porque onde que a gente ouvia muito, né, as queixas dos pacientes, sobre o produto, sobre atendimento. Então a gente quis trazer um serviço diferenciado para os pacientes. Então você contou aqui uma história para a gente falando sobre o que uniu vocês para fazer a produção de malhas, né? Uhum. A experiência como paciente, a experiência como secretária de um cirurgião plástico e também de ouvir outras pacientes que precisavam disso. Qual é o grande diferencial hoje dos produtos da Convida para aquelas mulheres que estão procurando fazer a cirurgia plástica, estão procurando usar um tipo de malha? Quais são os diferenciais de produtos que vocês têm para quem for ser submetido hoje a uma cirurgia plástica? Certo. Então, hoje a Convida, nós temos uma estrutura adequada para receber esse paciente. Desde um ambiente climatizado, sem degraus, sem o piso totalmente, eh, Plano. plano, isso. E a equipe toda é preparada, porque querendo ou não, essa paciente operada, quando a gente recebe ela, a gente acaba que pega 3 fases, eu costumo dizer que são 3 fases do paciente. A gente recebe o paciente antes, que é aquele período de ansiedade, cria expectativas do procedimento, então ela tá ansiosa, às vezes nervosa e até com medo. Depois a gente, acompanha o paciente durante o pós-cirúrgico imediato, que onde que nós fazemos a manutenção dessas cintas, né, que nós ajustamos conforme a necessidade de cada paciente. E depois acaba que a gente acompanha um pouquinho, porque nós também temos produtos, assim, temos lingeries, pijamas, então para começar a pegar aquela parte, aquela etapa da vaidade, da autoestima, né, que está totalmente diferente. A Convida hoje ela trabalha com mais de 60 produtos, né, para todos esses produtos que são produzidos por nós mesmos, Certo. para atender vários tipos de cirurgia, não só a plástica, mas para pós-parto, tem as linhas estéticas também. Inclusive nós somos certificados pela Anvisa Certo. e nós trabalhamos com vários tipos de tecido, assim. Hoje nós oferecemos 3 tipos de tecido, porque, antigamente era o tecido pioneiro é aquele tecido de alta Sim. compressão, né. E hoje não, hoje, assim, foram surgindo várias tecnologias para fazer principalmente lipoaspiração, e essas lipos com marcações. Então, assim, alguns profissionais buscam hoje uma malha que tenha compressão, porém também tem conforto. Sim. Então a gente acaba que a gente trabalha com esses tecidos mais flexíveis também. E tem um tecido hoje, que é um tecido que é bem inovador, que é o tecido com fio Emana, né. O tecido Emana, ele tem um bioativo, são minerais que são bioativados, no fio. Então essas tecnologias, a gente pode dizer que é um tecido tecnológico, né, um tecido inteligente. Então ele absorve o calor da pele e ele devolve esse calor, por infravermelho, Entendi. entendeu? Então esse infravermelho, ele traz uma série de benefícios para a pele operada. Então ele ativa a microcirculação, então assim, tem vários benefícios que o paciente que está recém-operado, vai, se beneficiar da utilização dessas peças, né.
Eh, além de, assim, ter o conforto, mas ele também tem compressão, que muitas das vezes as pessoas acham que não tem essa Sim. compressão, mas existe sim essa compressão. E hoje vocês atuam no todo o estado de Goiás? Já tem expansão para outras áreas? Como é que vocês estão visualizando o mercado hoje? Nós atendemos a nossa loja a fábrica e a loja física é em Goiânia, mas nós atendemos, nós enviamos para outros estados também, inclusive para outros países. Nós temos, tem a Convida hoje, ela tem sido, graças a Deus, bastante procurada por várias pacientes, assim, que não só em Goiânia, mas que vão fazer o seu procedimento em outro estado. E, então, assim, a gente já conseguiu abranger bastante fora também, mas não uma loja física fora. Hoje, só pela internet mesmo. Que ótimo. Teria, assim, alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de falar sobre os Uhum. produtos, alguma coisa mais específica? Eu queria aproveitar, e eu queria que o senhor me falasse assim, porque as pessoas às vezes elas querem entender, porque muitas vezes elas querem entender assim, qual que é realmente assim a exigência de um modelador para um paciente. Por exemplo, o paciente, qual que é a importância, assim, na sua visão, qual que é a importância do uso do modelador para paciente que acabou de fazer o procedimento? E qual o tempo, assim, qual que é o tempo adequado? Hoje é a pergunta que a gente mais ouve na empresa. Acho que a primeira coisa, a gente tem que entender que algumas coisas modificaram muito em relação à cirurgia plástica de 10 anos atrás. Então, hoje o paciente, primeiramente, ele é preparado para fazer uma cirurgia, que ele é desinflamado, e a gente quer que esse paciente ele tenha o período dele das fases de cicatrização, que ele possa recuperar isso de forma mais rápido. O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, eu não posso usar um tecido que comprima demais. Tem alguns estudos mostrando que uma compressão exagero, ela acaba diminuindo o retorno venoso, o que pode levar, por exemplo, a uma trombose venosa de membros inferiores. Isso. Então a gente sabe que a gente não pode ter um tecido extremamente apertado, porque isso também não é benéfico nem para a saúde do tecido, né? Um tecido, você imagina que a fase inflamatória, ela chega no pico com 72 horas. Então, os 3 primeiros dias são dias que a paciente vai inchar demais no pós-operatório da Uhum. cirurgia. Eu ter uma malha que é desconfortável para ela, ainda que vai lesar um tecido, para a gente isso é extremamente prejudicial, porque um tecido lesado, ele vai demorar um certo tempo para recuperar. Então a gente precisa dessa tecnologia que envolva conforto, mas que envolva a segurança do paciente para o período que ele vai poder utilizar. Em relação à utilização do período, isso é um pouco variado, mas normalmente são 3 meses iniciais ali que a pessoa vai fazer uma transição até sair da malha. A gente sabe que, ainda mais se a malha for muito confortável, tem paciente que gosta de ficar até um período maior, Com certeza. né? Ele se sente mais confortável, ele se sente mais acolhido usando a malha, e eu acho que isso é fundamental e é importante, sem dúvida nenhuma, né? A indicação correta e a orientação correta para que o paciente possa desenvolver isso de uma forma mais adequada. É até importante quando o senhor diz que essa questão da segurança, né, do paciente estar utilizando a malha, tanto do tecido e a compressão adequada. A questão da qualidade do produto também. Eu costumo dizer que hoje os produtos que a gente atende os pacientes que recém-operados, ele tem a certificação da Anvisa, Sim. né? E isso é todo um critério, que é exigido por eles e até mesmo eu costumo dizer que serve como orientação. Tem todo um cuidado. Essa exigência, ela surgiu tem poucos anos, Uhum, não tinha isso, né, a cinta modeladora, os sutiãs, ele era considerado como uma malha, uma lingerie comum. Mas hoje não. Hoje, pelo fato de colocar esse produto no paciente logo em seguida da uhum, cirurgia, até mesmo dentro do centro cirúrgico, que eu acho que tem que ter todo um cuidado, né? Porque a partir do momento que entra ali naquele ambiente da cirurgia, tem que ser um produto adequado, né? Que tem toda aqueles critérios desde a fabricação para poder chegar até o paciente. Então, é muito importante os produtos serem realmente certificados, porque traz essa segurança para o sim. paciente. Não só a questão da qualidade, mas tem essa parte também. E a questão da compressão, antes como eu já tenho bastante tempo que eu estou nesse segmento, antes as pacientes tinham aquela visão que já usava aquele modelador de alta compressão, um tecido bem justo, né? E acaba que hoje mudou muito isso.
E essa é uma dificuldade que às vezes a gente tem na empresa, porque o paciente não acredita. Muitas pacientes ainda têm aquela crença que o que vai trazer um resultado para a cirurgia dela é aquela cinta extremamente apertada. Então, hoje é o que a gente tem sempre orientado as pacientes, não, que não tem essa necessidade. Então, por isso, nós temos a equipe, né, que é treinada constantemente para poder saber orientar essa parte aos pacientes. Excelente. Bom, Clésia, eu queria agradecer você pelo suporte, pelo apoio que você teve com a nossa regional nesses últimos 2 anos, né? Já solicitar esse apoio também que seja estendido aí para a próxima gestão do Vernon, mas agradecer por ter acreditado nesse projeto, acreditado na nossa regional e acreditar que os nossos cirurgiões plásticos, eles mereciam essa credibilidade e eu não tenho dúvida nenhuma, para que os nossos eventos científicos, para que tudo desse certo em relação a tudo que a gente fez até o presente, vocês têm uma participação nisso, porque vocês acreditaram primeiramente e investiram nesse projeto que foi colocado aí durante esses 2 anos. Nosso agradecimento em nome da regional e em nome dos cirurgiões plásticos do estado de Goiás. Muito Uhum. obrigado. Muito obrigada, o senhor, pela oportunidade de poder estar aqui hoje. E eu espero também poder estar continuando com essa parceria, né, esse patrocínio, e até a cada dia oferecer um produto de melhor qualidade, um melhor serviço, e assim, bem diferenciado para todos os pacientes de vocês. Obrigado. Por nada, obrigada, senhor.